Bom dia a todos, cavaleiros do terceiro ano, querido terceiro ano, turma produtiva, inteligente, né? Bom, estamos chegando, né, à reta final do nosso trabalho, né? Nós estamos aí finalizando o nosso primeiro trimestre, né? Então, seguindo aí o lema que o Colégio Ângulo não para, e conseguimos, felizmente, aí, sob coordenação do Cláudio e do Marcos, mantermos toda a escola funcionando, né? Embora remotamente, mas conseguimos manter a nossa disciplina de horários de aula, seja através das aulas do Zoom com horário programado, seja através das aulas do YouTube que nós temos também, né, com os nossos testes, provas simulados através do Classroom. Então, nós conseguimos seguir a nossa vida acadêmica aí, a gente tem certeza que vocês estão muito bem preparados, prontos, não só para fazer uma provinha de português aí, né, do colégio, mas para o Enem, para a prova da USP, para a prova da Unicamp. Vocês estão preparados, vocês estão prontos, nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos em vocês, nós acreditamos no potencial de vocês, nós acreditamos que vocês estão fazendo a coisa certa, correto? E essa semana, né, sexta-feira agora, vocês fizeram, né, sexta-feira agora vocês farão o último teste do trimestre e na próxima semana vocês farão a prova trimestral. Então, essa revisão aqui, esse slide de vocês, embora no final tenha a tarefa da semana, não esqueçam de chegar lá no final, já está disponível hoje à tarde, nós já colocamos, ontem à tarde, desculpa, nós já colocamos no aplicativo da escola, está disponível para vocês aí a revisão para a prova de português, tá ok? E vamos fazer também a revisão para a prova de literatura. Então, o que a gente vai observar? Que vocês têm a tarefa para vocês aí no finalzinho, né, do slide, mas nós vamos passear por todos os conteúdos que vimos até então, correto? Com muita calma, com muita tranquilidade, por isso a gente vai dividir esse slide em dois, tá ok? Então, qual vai ser o conteúdo? O que nós vamos cobrar de vocês para a prova, né, que serão 20 questões objetivas, para a prova do primeiro trimestre, finalizando, porque depois na outra semana a gente já começa o segundo trimestre, felizmente. Então, nós vamos ter pronomes, verbos, tipo de sujeito, tipo de predicado, as funções de linguagem, frase, oração e período e as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, correto? Então, a nossa prova ela vai perfazer este conteúdo aí, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente revê é lembrar que o pronome é uma ferramenta de coesão, uma importante ferramenta de coesão, uma importante ferramenta de trabalho para nós, né? Então, lembrando que ele é cobrado, altamente cobrado de vocês, né? Lá na competência 4, na redação, tá? Então, ele é ferramenta de articulação do texto. E aí nós vamos cobrar isso aí no teste, na prova de vocês, esse conceito aí tão importante de ser distinto. Nós temos pronomes substantivos e pronomes adjetivos. O que vem a ser um pronome substantivo? É aquele pronome que toma o lugar do substantivo. Então, por exemplo, o governo avalia reformas. Ele depende do Senado. Esse ele está substituindo quem? A palavra governo. Então, esse ele está tomando o lugar da palavra governo. Então, ele é um pronome substantivo que exerce função própria do substantivo. Correto? Já o pronome adjetivo, tá assim, ó, minha inscrição no Enem foi confirmada. Esse minha, que é um pronome possessivo, ele está acompanhando o substantivo. Então, se ele está acompanhando o substantivo, ele é um pronome de natureza adjetiva. Ele está ali como auxiliar do substantivo, correto? Aí nós temos alguns tipos de pronomes. Nós temos pronomes pessoais, que são aqueles que exercem papel próprio do sujeito ou do objeto, que são os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblíquos, o mi, o si, o ti, o nus, o vos. Os pronomes de tratamento, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência. Demonstrativos, este, esse, aquele, né, tão importantes como ferramenta coesiva. Os pronomes indefinidos, tal, outra, algum, nenhum, vários. Os interrogativos, quem, qual. Pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, nosso. Os pronomes relativos, onde, aonde, qual, quem, cujo. Correto?
Os pronomes pessoais, nós vamos lembrar o seguinte, que são os pronomes que funcionam normalmente na frase como sujeito. Né? Então, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam como sujeito. Então, nós avaliamos o nosso desempenho na redação. Quem que avaliou? Nós. Então, ele pronome pessoal, funcionou como sujeito. Uma dica importante dos pronomes pessoais retos, eles jamais podem ser usados como objetos diretos. Então, deixei ele, li ele, isso não existe. Então, teria que ser a forma oblíqua. Li-o, deixei-o. Aí, lembrando, os pronomes pessoais oblíquos, o me, o si, o ti, o nos, o vos, né? Eles funcionam na frase como complementos verbais, ou objeto direto ou objeto indireto. Uma dica bacana, uma dica legal. Lhe e lhes só funcionam como objeto indireto. Então, já o, a, os e as só funcionam como objeto direto. E aí, lógico, de acordo com a terminação verbal, eles podem ganhar a organização fonética de no, na, nos e nas. Se o verbo for terminado em M, ON ou ão. Ah, mas se ele for meu verbo terminado em R, S ou Z, aí o meu o, a, os e as vai virar o quê? Lo, lá, los e las. E aí temos também o mi, o si, o ti, o nos e o vos. Aí esses pronomes, eles tanto podem ser objeto direto quanto objeto indireto. Vai depender de quem? Do verbo. Então, um exemplo aqui, olha. Pedi ajuda ao policial, grifei ao policial. Então, pedi a ele. Então, eu posso falar pedi-lhe. Então, objeto indireto. Ouviram a mim, ouviram-me. Quem ouve, ouve alguém. Objeto direto, me. Pediram a mim, pediram-me. Né? Então, quem pede, pede a alguém. Objeto indireto. Viu filme, vi o. Terminou em vogal. Usei a forma oblíqua o. Ah, mas terminar viram. O verbo terminou com M, então viram-no. Vou ver o filme. Terminou com R, então vou ver-lo. Correto? Os pronomes possessivos estabelecem para nós o quê? Ideia de posse. Então, meu, minha, seu, sua, nosso. Não são pronomes informais, né, no tratamento. Por exemplo, eu posso falar assim, seu José, né, uma forma informal. Os pronomes femininos dos pronomes possessivos geralmente têm a crase facultativa. Então, por exemplo, informei a minha amiga o resultado do seriado. Poderia colocar com crase ou sem crase, que é gosto freguês. Né? O que é importante a gente prestar atenção no pronome possessivo? A gente ter o cuidado de não haver ambiguidade no texto. O meu texto não fica ambíguo, o meu texto não fica confuso. Então, por exemplo, a mãe pediu ao filho para dirigir o seu carro. Seu carro de quem? Da mãe ou do filho? Tá vendo a ambiguidade? Então, teria que ser o carro dele ou o carro dela. Os pronomes interrogativos criam, obviamente, né, interrogativas indiretas. Então, qual o seu endereço? Onde você mora? Né? Então, sempre fazendo uma interrogativa indireta. Aí, uma dica, muita gente gosta de usar os pronomes interrogativos lá na estratégia argumentativa como perguntas retóricas. Cuidado, tá, pessoal? Se você vai usar uma pergunta como retórica, trate de respondê-la com correção aí, tá ok? Os pronomes indefinidos são pronomes de terceira pessoa, trazem aí sentido vago, impreciso, alguém, algum, nenhum, todo, cada, sempre rejeitam a crase, né? Então, falei a toda a turma, né? Ele vai ser tratado aí pra gente, então, falei a toda a turma, quem fala, fala alguém. Deveria ter crase, mas não tem por causa do pronome indefinido. E ele sempre é utilizado, o pronome indefinido, quando eu quero trazer para a minha frase a ideia de imprecisão, quando eu quero trazer o sentido vago, correto? Os pronomes demonstrativos, falei com vocês, eles são muito importantes, né, porque eles podem indicar posição na frase, identificação do ser, né, são elementos, exercem um papel importante como coesivo dentro dos textos. Eu preciso mostrar para o meu avaliador que eu sei usar os elementos coesivos, né? Eles também funcionam como retomada de elementos, né? Anafórico, quando já foi dito, catafórico, ainda vai ser dito. Então, são os pronomes este, esse e aquele, isto, isso e aquilo, né? E suas variações. E aí, como eu disse para vocês, eles são uma referência num discurso importante, por exemplo, anaforicamente, aquilo que já foi dito, eu uso esse. Ah, eu ainda vou dizer, então eu vou usar o este. Então, honestidade, honestidade. Isso é o que precisamos, eu já citei a honestidade. Isto é isto.
é o que precisamos, que eu ainda vou citar. Educação, saúde, segurança. Né? Ele serve também no discurso como substituição. Né? Então, eu tenho dois termos citados. Quero retomá-los separadamente. Aí, o que eu faço? O primeiro termo citado, eu uso aquele. O último, eu uso o este. Ah, eu vou retomar todo mundo uma vez só. Então, use o esse. Correto? Então, por exemplo, li o livro. Esse foi indicado pela USP. Estou retomando só um termo aí, ó, só a palavra que foi citada. Então, esse. Agora, tenho aqui 2 presidentes do Brasil passaram pelo processo de impeachment. Collor e Dilma. Estou falando de 2 elementos. Esta, em 2016, o último termo citado. Aquele, em 92, primeiro termo citado. Correto? Depois nós falamos aqui de pronomes relativos, coisa importante também aqui de ser utilizada, ferramenta de coesão importantíssima na nossa prova de redação do Enem. Né? Ele evita repetição, ele faz ligação de orações de períodos compostos e ele tem um papel de natureza adjetiva, né? Sempre exercendo aí uma função sintática. Quais que são os principais pronomes relativos? Que, quem, qual, onde e cujo. Lembrando, o que? Ele retoma pessoas e coisas. Né? Então, ele é um coringa aí na frase. O quem? Ele só se refere a pessoas, então eu tenho que ter como antecedente só pessoas. O qual? Ele varia, ele tanto pode substituir o quem quanto o qual. Só que o qual, ele pode substituir o quem e o que. Só que o qual varia, ele pode indicar o gênero, né? E o número. E lembrando que os pronomes relativos, eles podem ser antecedidos de preposição. Então, exemplo, a história de que falei foi modificada, porque quem fala, fala de alguma coisa. Quero trocar o pronome relativo que? Tenho que manter a preposição e aí eu vou usar o qual. Então, a história da qual falei. Correto? Aqui nós temos outros exemplos, né? O trabalhador a quem confiaram a tarefa. O trabalhador ao qual confiaram a tarefa. Temos outros 2 pronomes relativos importantes. O onde, que significa em que lugar, sempre tomando cuidado. Onde só deve ser usado quando tiver lugar concreto. Lá na redação do Enem, se você usa o onde de maneira incorreta, ele considerará desvio. O aonde, a que lugar. Lugar concreto, mais verbo de movimento. Então, o país onde viveu Mandela. O país em que viveu Mandela. Porque quem vive, vive em algum lugar. A cidade aonde fomos. A cidade a que fomos. Porque quem vai, vai a algum lugar. A dica do cujo. O cujo é um pronome relativo que estabelece para nós a ideia de posse. Então, obrigatoriamente, ele tem que vir entre substantivos. Então, o senador de cujas ideias discordo. Né? Ideias, senador. As ideias do senador. Estabeleceu ideias de posse. Correto? Bom, pessoal, nós encerramos aqui a primeira parte da nossa revisão. Né? Na próxima semana, nós continuaremos a nossa revisão antes da nossa prova trimestral, com muita calma, né? Com muita serenidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que vocês obtenham sucesso, não só na prova da escola, mas em todos os desafios que vocês terão pela vida acadêmica de vocês à frente. Né? Espero que tenha ajudado a revisão hoje do pronome e na próxima aula a gente continua com a revisão, tá ok? Grande beijo, sucesso!